certo. Então que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. E que nesse domingo de Páscoa celebremos a Jesus. Ele é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que o Senhor Jesus, nosso Salvador amado, esteja reinando em nossos corações. E que cada um de nós possamos viver no temor dele, ou seja, honrando a ele e adorando. E que a igreja seja edificada no Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nesse capítulo de Isaías, o Senhor Deus usou o profeta para poder falar a respeito do sacrifício de Jesus. E quando lemos esse capítulo, nós vamos ver exatamente o que aconteceu com Jesus. Deus o enviou para ser o nosso Salvador. Quem creu em nossa pregação, e aqui foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então está aí o anúncio do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar, para tirar o nosso pecado, desfazer as obras de Satanás e nos dar a vida eterna. Nele temos essa salvação. Vamos orar, e após essa oração, o departamento infantil da igreja, das crianças, então, estarão louvando ao Senhor para nos apresentar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus. Vamos orar?
Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse privilégio, oportunidade de estarmos aqui te adorando e podendo relembrar a Jesus, nossa Páscoa, e relembrar que Ele morreu por nós, que Ele é o nosso Salvador, que Ele virá para nos buscar e que viveremos e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Obrigado, Pai, e nos ensina a viver cada dia na Tua presença, nos ensina a andar com Jesus e a viver para Ele. Ensina-nos a viver o Teu reino e a Sua justiça como prioridade da nossa vida. E receba, Pai, cada um de nós como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, pelo Teu Santo Espírito que nos conduz agora. É no nome dele que oramos e Te agradecemos, exaltando, Pai, e dedicando a Ti. Amém. Sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa não são chocolates e doce, mas sim uma comemoração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor incondicional de Deus por nós. Jesus, o Filho de Deus, morreu para nos salvar. Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso?
Acabou! Oi, Titi!
Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida destas crianças e que em seus corações Jesus esteja morando, como elas acabaram de cantar. E com Jesus elas possam viver vida eterna. Então que elas possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, em estatura e sabedoria com Ele. Vamos orar? Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, o Senhor pode receber os louvores destas crianças. E o Senhor mesmo disse que as crianças, em sua inocência, elas proferem a Ti um louvor aceitável, um perfeito louvor. Que isso seja verdade nos lábios e na vida de cada criança que aqui louvou ao Senhor. Abençoadas que sejam, e que elas sejam guardadas no Senhor para a vida eterna com Jesus Cristo. Que elas cresçam conhecendo a Jesus e vivendo para Ele. E que Jesus, nossa Páscoa, seja também Salvador e Senhor de suas vidas. Abençoa o culto infantil que elas estarão celebrando ainda esta noite. E abençoa, Pai, a Tua palavra que vamos receber também aqui, nós os adultos. Seja louvado, seja exaltado. Nós te pedimos, te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos colocar de pé e vamos declarar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. O nosso Deus se entregou por nós. Te amo bem, tua graça nunca falha, todos os dias. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto
Obrigado pelo teu sacrifício, Pai, que nos alcançou e que nos redime, Pai, de toda a nossa culpa, Pai. Obrigado, Jesus. Nós não sabemos, Pai, calcular o tamanho sofrimento que o Senhor passou por nós, mas entendemos, Pai, o quão valioso, o quão grande é esse ato de amor por nós, que nos religou ao Senhor, Pai. Nós sabemos de uma coisa, que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós clamamos nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações. Usa o teu servo pastor, e que ele não venha falar de si mesmo, Pai, mas que ele venha falar diretamente aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, para ser bom do Senhor neste lugar, Pai. No nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, a vinda, a morte, a ressurreição de Jesus, ela foi anunciada muito antes de tudo isso acontecer. Na verdade, antes mesmo de o mundo existir, Deus já tinha feito os seus planos. E Ele revelou isso na Bíblia, dizendo que Jesus, como Cordeiro de Deus, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha tudo planejado. Criou tudo bom. E quando o homem e a mulher pecaram, quando tudo parecia perdido, lá estava Deus, fazendo a promessa do Salvador. A semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O Cordeiro de Deus que seria sacrificado em favor dos pecadores para a salvação. O Cordeiro que, no plano de Deus, fora sacrificado antes do mundo existir. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus já nos conhecia antes mesmo de tudo existir. Porque todos nós existimos pela vontade dEle. Todos nós existimos porque Ele, o Criador, assim planejou o nosso nascimento. Não importa as circunstâncias do nosso nascimento, mas Ele planejou que viríamos a este mundo, apesar dos nossos erros e dificuldades nessa vida. E tudo que nós precisamos é entender o amor de Deus. Não precisamos necessariamente compreender tudo a respeito de Deus, mas precisamos entender o amor de Deus. E precisamos entender o propósito de Deus, que é ter comunhão conosco e que tenhamos comunhão com Ele. O Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, Ele veio ao mundo exatamente porque Deus o enviou. Precisávamos do Salvador. O profeta Isaías diz que todos nós desviávamos pelo caminho como ovelhas errantes. Mas o Senhor fez recair sobre Jesus o pecado de todos nós. Pecados, dores, enfermidades. E com todas as feridas que Ele sofreu, e sobretudo a morte, foi para a nossa salvação. Foi para que tivéssemos paz com Deus, vida com Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos capítulo 5, sendo pois justificados, ou seja, sendo pois declarados justos ou perdoados por Deus, nós temos paz com Ele por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele morreu por nós. E precisamos então celebrá-lo, precisamos então exaltá-lo, precisamos adorá-lo.
pois Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Jesus não foi apenas um homem, como uma pessoa qualquer de nós. Jesus era Deus feito homem. E exatamente por causa disso, Ele é o nosso Salvador. Porque só Deus pode perdoar pecados. E só alguém justo e perfeito poderia receber o castigo daqueles que deveriam ser castigados. Então, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Devemos adorá-lo, devemos dedicar nossa vida a Ele, devemos servi-lo, isso em todo o tempo. Porque é o que vamos fazer também na eternidade. O tempo que Deus tem dado para nós é o tempo de vivermos dentro da sua vontade, dentro dos seus propósitos. Todas as nossas realizações que Deus tem preparado para a nossa vida têm a ver com realizações que não apenas nos tornem pessoas bem-sucedidas, mas pessoas que louvam, que honram e que glorificam a Deus, que cumprem o propósito de Deus para as suas vidas. De forma que a vida, ela não vai transcorrer em torno da nossa própria vontade, mas a vida vai transcorrer dentro do propósito de Deus, dentro de um sentido eterno para a nossa vida como adoradores, como servos de Deus e como filhos amados. Então precisamos celebrar a Cristo e celebrá-lo porque Ele é o enviado de Deus para a nossa salvação. Que todos possamos cair nessa verdade, nessa realidade de que só temos vida por causa de Cristo, só podemos ter perdão por causa de Cristo, só podemos ter a vida eterna por causa de Cristo, e que existimos para o louvor, a honra e a glória dele. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos mostra Jesus sendo glorificado, Jesus sendo exaltado como o Cordeiro que havia sido morto, mas que agora estava vivo. E porque Ele era o único digno de abrir os livros e quebrar os seus selos. Ou seja, Ele é o Salvador, mas Ele é o juiz de toda a humanidade. E todos nós deveríamos estar perante o seu trono de justiça. Todos nós, sem exceção, não importa o conhecimento cultural que cada um possui, não importa a condição financeira que cada um tem, não importa a posição social que cada um vive. Todos, grandes e pequenos, ou seja, desde o mais humilde cidadão até a mais alta autoridade, deverão estar perante o trono de Cristo. Agora, quem está com Cristo aqui tem uma alegria enorme, uma segurança tremenda de que não há problema algum para enfrentar no tribunal de Cristo. Jesus Cristo diz o seguinte: em verdade vos digo que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, ou seja, não entrará em condenação, pois já passou da morte para a vida. Esta é a condição humana do homem pecador. Ele está morto espiritualmente, vivo na sua natureza da carne terrena, mas morto espiritualmente, porque está longe de Deus. Mas o que creu em Jesus Cristo, o que segue a Cristo, o que vive para Cristo, já não morre mais espiritualmente. E já tem da parte de Cristo a certeza da ressurreição para a vida eterna. Como ele nos falou, lido aqui à frente por uma criança: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Você crê isso? Ninguém é obrigado a crer em Jesus, mas também vai continuar morto nos seus pecados. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas também não vai chegar no céu. Porque, como ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é obrigado a viver para Jesus, mas também não tem vida eterna. Jesus diz o seguinte: quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê não verá a vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus, o juízo de Deus, para a condenação. Deus enviou a Jesus Cristo para ser nosso Salvador. Então, para que Deus o enviou? Já disse, para a nossa salvação. Mas como poderemos ser salvos? É preciso crer nele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou Cristo para que crescêssemos nele. O apóstolo João, no final do seu evangelho, ele diz o seguinte: olha, Jesus, na verdade, fez muito mais milagres do que estes que eu relatei. Mas estes milagres que eu relatei foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, vocês têm uma vida eterna, sejam salvos. Então Deus enviou Jesus para que crescemos nele, e para que crendo tenhamos vida eterna, salvação. Mas o profeta Isaías, ele disse, cerca de 500 a 600 anos antes de Jesus nascer, quem creu em Jesus? Ou seja, quem creu na nossa pregação? Quem olhou para ele e viu nele o Salvador, o ungido ou o enviado de Deus para a salvação? Quem olhou para ele e viu nele o Salvador? Muitas pessoas, e principalmente nesta sexta-feira da paixão, olham para ele com grande piedade, mas puramente piedade humana, sem o reconhecimento de tudo aquilo que aconteceu para salvar os pecadores, para viver para ele pela fé. Ele foi moído, ele foi esmagado, porque ele foi injustiçado, porque ele sofreu, ele foi sofrido por causa de Deus, ou ele sofreu por causa de Deus. Estou olhando para ele, ninguém via nele coisa bonita, mas apenas alguém que foi injustiçado. De fato, ele foi injustiçado. De fato, ele foi ferido, esmagado por causa das nossas transgressões. Mas ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos seus pecados. E para que ele veio fazer isso? Para que eu creia nele. E para que receba dele a vida eterna. Então quem é que tem a vida eterna? Quem crê nele. Ele disse assim em sua oração lá no capítulo 17 do Evangelho de João, que a vontade de Deus é esta, que creio em ti como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo que tu enviaste. A vida eterna está nisso. Creia para poder viver para Jesus, para seguir Jesus numa nova vida. E o fato é que a vida eterna que Jesus nos dá é uma nova vida que Ele nos faz de novo. E Ele nos faz de novo interiormente. Ele não nos faz de novo fisicamente, Ele nos faz de novo interiormente. É claro que nas questões físicas, olha, o nosso corpo, seja qual problema tivermos nele, no dia da ressurreição ele será perfeito. Porque a obra de Cristo é perfeita. Então, se alguém nasceu com alguma deficiência visual, não vai precisar de óculos lá no céu. Se alguém nasceu com alguma deficiência física,
de atrofia de alguns dos seus membros, não vai ter esse problema, porque a ressurreição será perfeita. E esse nosso corpo, perfeitamente restaurado, conforme a ressurreição de Cristo, é que vai receber a sua glória eterna. Porque assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Com uma única diferença: Jesus não entrou em decomposição. Ao terceiro dia, ele mesmo levantou do túmulo e deixou lá, né, o lençol, o lenço que envolvia a sua cabeça, e voltou à vida para a glória do Pai Eterno e para a nossa salvação. Porque isso nos traz, irmãos, a certeza e a garantia de vitória. Jesus ressuscitou vencendo a morte. E por isso, nós não precisamos mais temer a morte. E nem precisamos temer o inferno. Porque Jesus, o nosso Salvador, está conosco. Nada poderá nos separar do seu amor. Nada poderá nos arrancar dele, nos tirar dele. Ele mesmo disse isso: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu vou adiante delas e elas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as tirará de mim. Porque o Pai eterno que nos deu é maior do que todos. E eu e o Pai somos um só. Então ninguém tira de mim, porque ninguém pode tirar do Pai. E ninguém tira do Pai, porque também eu estou junto com o Pai. Então, temos a certeza da vida eterna e da imortalidade concedidos por Jesus. Mas, irmãos, precisamos crer. Você crê nisso? Porque se você não crer nisso, você continua morto ou morta nos seus pecados. Você continua perdido, perdida, sem rumo para o céu, porque só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Agora, todo o sofrimento de Cristo por nós também nos remete ao sofrimento que temos para renunciar o nosso eu e levar cada dia a nossa cruz para si. Somos participantes da vida eterna com Jesus Cristo, mas somos participantes também das suas aflições que aqui neste mundo temos para viver a nossa fé e dedicar a nossa vida a Deus. E os problemas não estão simplesmente em perseguição, os problemas estão também no nosso próprio eu, que precisa ser submisso a Cristo, que precisa estar crucificado com Cristo, e que precisamos abrir mão da nossa vida terrena, da vida da carne, para vivermos a vida celestial. Porque devemos viver em Cristo a vida celestial. Estamos neste mundo, não tem como sair dele, a não ser que Cristo nos chame, ou que Cristo volte. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: a vida que agora eu continuo vivendo na minha carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu não torno inútil, eu não faço vã essa graça maravilhosa de Deus para comigo. Porque quando a minha vida na carne eu renuncio, eu crucifico, eu mortifico, para que pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, eu possa viver a vida de Cristo. Posso viver uma vida semelhante a Cristo. E eu prossigo para o alvo. E esse é o prêmio da minha soberana vocação celestial de Deus, é Cristo. E eu ainda não alcancei essa perfeição, mas eu luto e eu me debato para que a vontade de Cristo seja sempre a minha vontade.
para que os sentimentos de Cristo sejam os meus sentimentos, para que a minha mente seja a mesma mente de Cristo, para que os meus passos sejam os mesmos passos do meu Salvador e meu Senhor. Porque para mim viveria. Então, irmãos, irmãs, Deus enviou a Cristo para que nele possamos viver uma nova vida, sendo por ele gerados de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E se alguém não está em Cristo, continua sendo o velho homem do pecado. Se alguém está em Cristo, tem agora uma nova vida salva. Mas se alguém não está em Cristo, continua morto em seus delitos e pecados. E a questão é uma questão muito pessoal, muito particular. É minha salvação, é sua salvação, mas uma salvação que não sou eu quem me salva, não é você quem se salva, é Jesus Cristo quem nos salva. E se nós estivermos com ele, não tem salvação. Mas por outro lado, uma vez salvo ou salva, eu preciso viver esta nova vida de salvação, e você também precisa viver sua nova vida salva. Porque senão não justifica o fato de termos crido, não justifica o fato de sermos acolhidos como filhos de Deus, cidadãos do reino celestial. Não justifica. Porque precisamos viver a vida preconizada por Deus. E Deus nos fala que este agora é um destino que temos na nossa vida. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Não há outra direção para nós. Não há outra escolha que possamos fazer. A nossa escolha é Cristo. Porque a nossa vida deve ser Cristo Jesus, nosso Senhor, esperança da gloriosa vida celestial. Nós devemos celebrar a Cristo, pois Ele é o nosso Deus Salvador. Diz-nos o Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus Cristo, Ele também é nosso Deus Criador. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso Deus Criador. Na verdade, o nosso Deus é Deus numa unidade composta de 3 pessoas: o Pai eterno, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, o Consolador. Todos os 3, um só Deus. Então Jesus não fica de fora da divindade, nem o Espírito Santo, nem o Pai eterno, que é o mais reconhecido diante de toda a humanidade. Porque tem pessoas que negam a divindade de Cristo, tem pessoas que negam a existência do Espírito Santo como pessoa divina. Mas tanto o Pai quanto Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, o Consolador, os 3 estão unidos num só Deus. Você pode não ser capaz de compreender estas coisas, mas não significa que elas não são assim. Você pode não ser capaz de compreender as coisas de Deus na sua inteireza, mas você não pode deixar de conhecê-lo no seu amor por você, a salvação que ele traz na pessoa de Cristo e a nova vida que você tem que receber e vivê-la como salvo ou salvo. Então, celebrando a Cristo, como Ele é o nosso Deus Criador, Ele é o nosso Salvador e Senhor, e porque adorando, estaremos também adorando o Pai eterno.
Porque nós não vamos apenas um dia chegar na presença do Pai na eternidade, mas nós já nos adentramos à presença do Pai no nome e na mediação de Jesus Cristo. Porque para adorar o Pai precisamos adorá-lo mediante Jesus Cristo na nossa vida. Você vai fazer a sua oração, ela deve ser feita e ela tem que ser feita no nome de Jesus, para que você assim tenha acesso e seja recebida a sua oração pelo Pai. E porque toda a nossa oração feita em nome de Jesus, Ele é o nosso intercessor, Ele está à direita de Deus Pai, e toda vez que eu digo Pai, em nome de Jesus, é como o próprio Jesus estivesse dizendo: Pai, atende. E é claro que Deus olha por nós e nos atende conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus não espera para satisfazer os nossos caprichos. Deus, Ele está aí para nos abençoar com todas as bênçãos celestiais em Cristo, suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor, dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. E que com sabedoria é isso que nós devemos querer. Então, celebrando a Cristo como nosso Deus Salvador e celebrando a vida eterna nele, porque Ele vive. E porque Ele vive, eu creio no amanhã. Porque Ele vive, não tenho temor algum. Porque eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Estou bem certo que Ele é poderoso para poder guardar a minha vida por toda a eternidade. Porque chegará um momento em que não haverá mais em mim, não haverá mais em você nenhum sentimento de retrocesso, ou de medo, ou de fuga. Não haverá. Porque a nossa mente será tão perfeita quanto a mente de Cristo. A nossa vontade será tão completa como a completa vontade de Cristo. Porque o veremos como Ele é. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza da nossa Deus. Porque o que temos agora em Cristo, porque Ele vive, e porque Ele, como Cordeiro de Deus, tirou o nosso pecado e nos deu salvação, é a vida eterna. A palavra de Deus diz que Ele trouxe para nós, pela ressurreição, a vida eterna e a imortalidade. Porque agora vivemos para todo sempre com Jesus Cristo. E Ele disse: este mandamento eu recebi de meu Pai, que todo aquele que crê em mim e que vem a mim, eu lhe dou a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, você crê nisso? Precisa crer, se ainda não crê. E se crê, precisa viver o que você crê. Porque senão é inconsistente, incoerente com a fé que você está professando. Irmãos, nós vemos no relato dos evangelhos uma pessoa que andou com Jesus durante 3 anos. Ele ouviu toda a mensagem de Cristo. Ele pôde perceber todo o amor de Cristo. Ele pôde ver toda a bondade de Cristo em ação, curando enfermos, ressuscitando mortos, restaurando vida aos cegos. E, no entanto, no final da sua vida, mesmo Jesus tendo-o advertido, ele foi e traiu Jesus. E por que o fez? Porque o seu coração não estava unido a Deus. O seu coração não estava unido ao de Cristo. E Jesus o chamou de filho da perdição. Nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Seria um destino de Judas? Não dá para
compreendermos todas as questões envolvidas nisso. Mas a gente vê nos evangelhos que em momento algum Jesus o perseguiu. Em momento algum Jesus o maltratou. Até mesmo no último momento, Jesus o amou. A palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus os amou e os amou até o fim. Judas recebeu também amor de Jesus, mas o seu coração não estava. O seu coração estava nas coisas terrenas. E ele deixou que Satanás o dominasse. A palavra de Deus diz que a partir daquele momento Satanás entrou em Judas. Enquanto ele estava ali com Jesus, estava protegido, mas a partir do momento em que Jesus deu para ele carta livre, né? Então, o Satanás entrou nele e ele se fez então um traidor e entregou a Jesus às autoridades judaicas. Eu vejo também, só um comentário aqui à parte, como nós cristãos amamos também o povo de Israel. Mas como a gente fica triste em vê-los rejeitando a Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo como Messias. Quantas coisas foram feitas para poder encobrir a verdade dos próprios sinais que eles pediram. Mostra-nos um sinal que tu és o Cristo. Quantos sinais Jesus fez? Isso ficou encoberto aos seus olhos. E Jesus, olha, nenhum sinal vai ser dado a não ser o do profeta Jonas. Ou seja, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também estará 3 dias no seio da terra, depois ressuscitará. E quando ele ressuscitou, os sacerdotes pagaram os guardas para mentirem que ele não ressuscitou, mas o seu corpo foi furtado. E essa é uma mentira que até hoje ela é propagada entre os israelitas. Como isso é triste. Porque, como Paulo disse a respeito de Israel, como gostaríamos que Israel também cresce. Não só Israel, mas que cada pessoa cresce, se convertesse a Cristo, fosse perdoada, salva e vivesse com Cristo a vida eterna. Esse é o nosso desejo. Mas, irmãos, devemos celebrar a Cristo, porque essa é a razão da nossa vida. Deus nos criou, irmãos, para o louvor e a glória dele. Todas as nossas realizações devem honrar e glorificar a Deus. Nossas realizações não podem ser individualizadas ou egoísticas. Não podem simplesmente girar em torno da nossa realização particular. Tudo que vivemos deve ser para a glória de Deus, como a palavra de Deus nos ensina. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que vocês possam fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele glória ou graças a Deus nosso Pai. Existimos para o louvor e a glória de Deus, mas precisamos adorar e exaltar a Jesus Cristo, para que possamos por Ele glorificar a Deus nosso Pai. E é claro que toda a honra e toda a glória que direcionamos ao Pai, ela também deve ser feita em nome de Jesus, como nós oramos em nome de Jesus. Todo culto celebrado a Deus é no nome de Jesus, para que o Pai seja perdoado e o Espírito Santo igualmente. Então vivemos para o Senhor Jesus Cristo, vivemos para o louvor, a honra e a glória dele, porque Deus nos criou e nos salvou para isso. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. E assim, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele é a nossa salvação, o resgatador, o construtor de uma nova geração. Ele nos gera de novo para uma nova vida com Deus.
E ele disse isso para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então precisamos ser crentes, crentes em Jesus Cristo, para segui-lo e para viver para Ele, para viver para adorá-lo e servi-lo, adorando e servindo a Deus. Quando o diabo tentou a Jesus, sugerindo que ele se prostrasse diante dele e o adorasse, o que Jesus disse? Ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e o servirás. Somente a Deus. Porque temos que honrar o nosso Deus. Temos que dar glórias ao nosso Deus. Temos que ser agradáveis ao nosso Deus. O apóstolo Paulo diz assim para nós: irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, com entendimento. Então precisamos adorar a Deus com inteligência e com consciência plena de adoração, mas adorando em espírito e em verdade, adorando por meio de Jesus Cristo, que é a verdade, e pelo Espírito Santo, que é o consolador e guia das nossas vidas. Deus procura verdadeiros adoradores. E é lamentável que no último dia são poucos os que vão ter no céu. Lamentável não por isso, mas por causa do grande número de perdidos que não vão poder entrar no céu. Quando alguém perguntou para Jesus: Senhor, são muitos os que se salvam? O que Jesus respondeu? Esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que por ela entram. Porque apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. E quem é a porta do céu? É o próprio Jesus. Devemos crer nele e devemos celebrá-lo, adorando e exaltando em todo o tempo, por todos os dias da nossa vida, sabendo que vamos fazê-lo por toda a eternidade. Nossas realizações enquanto estamos aqui e as nossas realizações na eternidade, devemos entender que todas elas serão na presença de Cristo, dedicadas a Cristo, a sua glória, mesmo que isso seja dado a Ele, a nós, como realização nossa, como filhos de Deus, como cidadãos do reino, na vivência e na sustentação do reino celestial, como adoradores, como sacerdotes de Deus. Que Ele nos abençoe e que você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja sempre firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que tudo que você fizer para a glória de Cristo não será em vão. E, sobretudo, que Ele guarde o seu coração, que Ele guarde a sua vida, que Ele guarde a sua fé, a sua fidelidade, para que você também se guarde para Ele. Amém? Deus abençoe. E Jesus Cristo, nossa Páscoa, seja sempre nosso corpo, nossa celebração. Amém. Vamos orar e assim nós vamos encerrar o culto desta noite. Pai de amor, mais uma vez me dirijo a Ti para te agradecer pelo privilégio que nos deu e a bênção de estar na Tua presença, de poder Te adorar, de poder Te servir e de poder, Pai, desfrutar da comunhão do Senhor, pelo Espírito Santo que está conosco, pelo Senhor Jesus que é o nosso Salvador e Senhor e reina em nosso coração e é o alvo da nossa vida. Para a Tua glória, Pai, porque o Senhor é um amado nas nossas vidas. Te louvo, Te adoro, Te exalto, agradecido
Pedir, suplico também em nome de Jesus que o Senhor esteja nos protegendo e guardando de todo o mal. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, nosso Pai eterno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o seu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, teus filhos, aqui presente, e todos os teus filhos sobre a terra, para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém.